A primeira apresentação tem o título de A Pegada de Carbono de Produtos Cosméticos. A apresentante é a Fátima Pereira Pinto, da Eco Universo de São Paulo. A Fátima é engenheira química, graduada pela FEI, tem MBA em Administração de Empresas, no tema Conhecimentos, Tecnologia e Inovação, pela FEA USP. É mestranda em Tecnologia Ambiental pelo IPT da USP, com o tema de dissertação sobre pegada de carbono. Ela tem 12 anos de experiência na área de desenvolvimento de processos em indústrias químicas e 8 anos na gestão de áreas de inovação, quando trabalhou na Natura. Há 4 anos é sócia gestora da empresa Eco Universo, com atuação em projetos de carbono e programas de gestão de emissões de gases de efeito estufa em empresas de diversos setores de negócio. A Eco Universo é parceira da Fundação Getúlio Vargas, Centro de Estudos de Sustentabilidade, e do Programa Brasileiro GHG Protocol, que está implantando a metodologia de inventários de gases de efeito estufa no Brasil. Tem experiência na verificação do inventário de gases de efeito estufa, segundo a norma ISO 14064-1, na qual um dos seus clientes recebeu aprovação junto à Fundação Vasolini. Por favor, Fátima. Pessoal, bom dia. Bom, não sei se o assunto não deve ser muito familiar, né, para vocês, porque é um assunto muito novo mesmo. Eu vou aqui falar um pouco hoje sobre a pegada de carbono, né? Só que, apesar de novo, né, é um assunto que rodeia a nossa vida em todos os dias, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje, o convite do Hamilton e do Antônio, né? É uma grande oportunidade, eu da Eco Universo, estar aqui falando sobre esse assunto, que é muito importante, né? Vocês vão ver no decorrer que existem várias novidades, inclusive na área cosmética. A pegada de carbono, ele como eu falei, é um assunto que está no dia a dia nosso. Quem hoje não teve uma pegada de carbono para chegar até aqui? Teve pegada de carbono zero. Então, primeiro, o que é pegada de carbono, né? São as emissões de carbono ou de gases de efeito estufa que nós emitimos só pelo fato de estarmos vivendo, né? Só pelo fato de estarmos vivendo, a gente tem que usar um gás para cozinhar um alimento, né? É um combustível fóssil, nós emitimos gases de efeito estufa. Nós viemos para cá de transporte. Quem veio a pé? Alguém veio a pé para o evento? Uma privilegiada. Nós temos aqui uma privilegiada que a mobilidade dela é 100%. Ela conseguiu vir a pé. Então, ela não emitiu gases de efeito estufa vindo para cá em transporte. Então, já tem uma pegada menor do que qualquer um de nós aqui, né? Ao preparar um café, o fato de nós estarmos aqui utilizando energia elétrica, né? O fato de nós termos um coffee break daqui a pouco, tudo isso colabora para a pegada de carbono, que nós vamos discutir aqui, tá bom? Falando um pouco da Eco Universo, como o Hamilton falou, eu estive uma temporada muito boa na área cosmética, eu trabalhei 8 anos na Natura, e lá eu já comecei a atuar também na área ambiental, fazia parte do Comitê de Meio Ambiente, lá nos idos de 2002, 2003. E aí depois eu saí e resolvi seguir essa área ambiental, e hoje eu faço mestrado nessa área. Comecei em agosto de 2004, constituindo a empresa. Depois começamos com projetos de carbono. Vocês já devem ter ouvido falar, são grandes projetos. Nós vamos falar um pouquinho aqui, que é de Protocolo de Quioto. E, desde 2007, a empresa atua em programas de gestão de gases de efeito estufa. GE são gases de efeito estufa. Os principais clientes são uma indústria química, um colégio, Santo Ivo, na Lapa, uma fábrica de tratores,
Associação Brasileira de Embalagem, quem esteve no congresso o ano passado, pode perguntar lá para a Isabela qual foi sua pegada de carbono no congresso, foi calculado, foi 0,11 toneladas por participante. Quem fez foi a Ecouniverso, o cálculo das emissões de gás de efeito estufa do congresso o ano passado. A Senec Engenharia, que é do Grupo Camargo Corrêa, e atualmente nós estamos fazendo o inventário da Editora Abril, já fizemos o ano passado, estamos fazendo esse ano. Um inventário de emissões de gases de efeito estufa, quantificar as emissões da empresa. A Ecouniverso hoje, ela atua com inventário de emissões, que é um trabalho que eu já vou explicar para vocês, projetos de redução de emissões, gestão dessas emissões e a pegada de carbono de produtos e serviços, que é uma das atividades mais novas com relação a gases de efeito estufa. A Ecouniverso tem uma parceria com o Programa Brasileiro GHG Protocol. GHG é Greenhouse Gas, gás de efeito estufa. Greenhouse é estufa, né? Gás de efeito estufa. E esse GHG Protocol é uma entidade internacional que implementa os programas de gestão de emissões, junto com a Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. Eles estão no mundo todo se mobilizando. São ONGs. No hemisfério norte, existem muitas instituições e pessoas físicas que estão preocupadas com a questão de mudanças climáticas e investem, doam quantidades enormes, somas de dinheiro, para difundir essa informação e ajudar as empresas a calcular as suas emissões. Então, o GHG veio para o Brasil, ele tem uma associação de uma ONG nos Estados Unidos, em Washington, e na Suíça. E ele está no mundo todo, foi para o México, está aqui na América do Sul, no Brasil, foi para a Índia, para a China, em vários lugares do mundo está implantando esse programa. E aqui no Brasil, com a parceria da Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, o inventário de emissões é todo um levantamento que nós fazemos de emissões de uma empresa e muitas vezes a empresa chama uma entidade de terceira parte, uma certificadora que a gente chama, né, para verificar se o inventário está correto. Né? Ainda não é uma certificação porque a norma é muito nova, ela se chama verificação. 14.064. Vocês devem, da série 14.000. Vocês sabem que a 14.001 é de gestão ambiental, não é isso? A 9.000 é a ISO da qualidade, a 14.001 de gestão ambiental. Agora, todos vocês vão voltar para a empresa e falar de gestão de gás de efeito estufa é 14.064. O que nós vamos falar aqui? O efeito estufa, vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, para introduzir vocês, quem ainda não tem todo o conhecimento sobre essa área, as conclusões do 4º relatório do IPCC, o que o mundo está fazendo contra o aquecimento global, que já é uma realidade, não é futuro, é uma realidade. O que nós temos que pensar e agir é o que nós vamos fazer para minimizar os efeitos, porque ele já está acontecendo. E a pegada de carbono de produtos, nós vamos falar o que é pegada, quais são as tendências, como calcular e quais os passos que a empresa deve dar. O efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural. Né? Não sei se vocês já ouviram falar que na Lua, a Lua ela tem temperaturas extremas, de mais 150 graus até menos 100 graus. Por quê? Porque ela não tem a camada da atmosfera, ela não tem uma camada de gases que protege o planeta. Então, quando o Sol está próximo, ela tem uma temperatura altíssima. Quando o Sol está longe, ela tem uma temperatura super baixa. Então, nós já não, aqui no nosso planeta, nós temos uma atmosfera que contém gases, que é o nosso ar, né? E tem CO2. Existem argônio, hélio, nitrogênio, vocês sabem disso. Só que está muito bem equilibrado. Aqui é muito bem equilibrado. Veio um homem, depois da Revolução Industrial, começou a tirar
todas aquelas jazidas fósseis e queimar. Fósseis que têm carbono, vocês sabem. E queimar e produzir os gases de efeito estufa. Né? O que acontece? Essa concentração começou a aumentar, e aí o que era natural, os raios de sol, o infravermelho, tocar a superfície da Terra e voltar, grande parte voltar e deixar só um pouquinho retido por esses gases aqui, para manter a vida no planeta, agora retém muito e começa a fazer a estufa, que é o famoso aquecimento global, né? Então, a radiação solar deveria voltar e não volta totalmente. Aí existiram várias correntes de cientistas falando, não, esse efeito estufa é natural, afinal de contas a Terra já passou por degelo, já passou por um superaquecimento. Mas aí várias pesquisas foram feitas e em 2007, gravem bem, o ano 2007, faz 2 anos e pouco, surgiu o 4º relatório do IPCC. Não teve mais dúvidas. Ele mostrou 3 evidências. Ele remontou para os últimos 100 anos, fez uma simulação. Vocês já ouviram falar daqueles testemunhos de gelo? Aqueles tarugos que eles pegam de gelo na Groenlândia, lá nos polos, né? Aqueles tarugos, eles contêm ar, não tem? Bolinhas de ar. E com isso, eles analisam o ar e tem uma metodologia que vê qual o ano daquela quantidade de ar, daquela composição, e através do argônio, dos 3 isótopos do argônio, eles determinam a concentração de CO2 e qual era a temperatura da Terra naquela época. E com isso eles tiveram uma base científica para mostrar que realmente o efeito estufa é uma realidade, a Terra está vulnerável, nós vamos ter muitos impactos e vamos ter que nos adaptar. E nós vamos ter que mitigar, ou seja, reduzir as emissões. Não tem mais dúvida, está aqui o gráfico mostrando perto de 1 grau a temperatura da Terra aumentou nos últimos 100 anos. Estão vendo? 0,74 graus e já fez esse estrago todo. Aumentou nos últimos 100 anos. E ela aumentará de 1,8 e 4 graus ao longo deste século. Eu já vou mostrar para vocês. E a concentração de CO2? Olha, o normal seria 280, né, antes da era industrial. Agora está quase 380 ppm do CO2, que é o gás mais abundante. Conclusões do 4º relatório. Vocês estão vendo aqui os cenários? Aqui foram desenhados modelos, cenários, estimando qual vai ser, né, o clima, quais vão ser as consequências futuras de um crescimento da superfície, da temperatura da superfície, que vai até 4 graus. A linha vermelha é a mais crítica, a 2, ela está falando o seguinte, se nós continuarmos do jeito que a gente está, o mundo muito heterogêneo, cada país tem suas ações locais, nós não vamos conseguir combater o aquecimento global. Né? Se continuarmos com esse aumento crescente da população e um mundo muito heterogêneo, o cenário é esse, nós vamos chegar perto de 4 graus de aumento de temperatura. E agora, em dezembro, na COP15, vocês já ouviram falar? Conferência das Partes, que vai ter em Copenhague. O mundo todo vai se reunir dia 15 de dezembro em Copenhague, na 2ª semana de dezembro, inclusive o Brasil. E vão tratar dessas questões. Eles estão falando o seguinte, o máximo que nós podemos chegar é 2 graus. Eles querem cometer algumas ações para, no máximo, a temperatura subir 2 graus. O cenário A1B é um crescimento econômico muito rápido, aumento rápido da população, mas quando chegar no meio do nosso século, em 2050, vai ter um declínio, por doenças e outras coisas mais. E uma rápida introdução de tecnologias novas e mais eficientes, tecnologias limpas. Se nós rumarmos por esse cenário, a situação vai ser um pouco melhor. E se o mundo tiver uma mudança rápida nas estruturas econômicas e começar a desenvolver tecnologias limpas de forma eficiente, ênfase em soluções globais, entrar em acordo em Copenhague agora em dezembro, o cenário vai ser esse melhor aqui. Esses são os cenários.
E esse relatório ele foi emitido em 2007, baseado em dados de 2004. Agora, já em 2007 e 2008, a realidade, os dados, os fatos, mostraram que os cenários vão ser piores do que esse que está sendo mostrado aí, infelizmente. Essa daqui? Vou dizer para você que eu não sei, viu? Esse gráfico, ele é bem complexo, teria que estar olhando lá, porque eu simplifiquei bastante, pegando só o futuro, né? Esse aqui ficou... seria uma condição ideal, né? Mas ela não é a realidade. Sabe por quê? Porque os gases que já foram emitidos, eles demoram muitos anos para se dissipar. Todos os dados que eu mostrar aí é num horizonte de 100 anos, tá? Eles vão ficar durante 100 anos na atmosfera. Então, por mais que a gente corra, a gente não consegue reverter esse quadro aqui. Porque você não vai conseguir eliminar esses gases. Só se nós capturássemos e enterrássemos, o que não dá para fazer. Tá? Tem uma série, esse relatório aqui tem quase 200 páginas. Ele vai falando, está tudo publicado no IPCC, tá? A fonte é o IPCC, ele é muito detalhado, né? Mas depois eu posso ver para você, essa aqui eu ainda não sei. Conclusão do quarto relatório, ele fala o seguinte: vamos mitigar. O mundo ainda pode evitar uma catástrofe climática se investir mais em tecnologias de baixo carbono, energias renováveis e conservação de florestas. Tá? Se nada for feito, as emissões de gás de efeito estufa podem crescer de 25% a 90% até 2030. Vocês conhecem biodigestores? Biodigestores, o Brasil é o quarto maior produtor de suínos no mundo. E os dejetos de animais, eles são orgânicos. Produzem o biogás. O biogás contém metano. E isso vai para a atmosfera. Então, esse é um projeto de carbono. Eu trabalhei nele em 2006, aqui, né? Eu trabalhei nele. Aqui são 2 biodigestores. Isso aqui é uma lona de PVC que ela é erguida apenas com o volume do gás. E aí o gás sai, passa por esse equipamento aqui, mede a quantidade de gás que passa por aqui, e com isso eles ganham créditos de carbono. Mas tem que ser tudo medido e lacrado, tá? Relatórios das Nações Unidas. Então, você tem aqui um projeto que ganha créditos de carbono. Deixa de mandar o gás para a atmosfera e queima esse gás ou produz eletricidade com esse gás. Bom, isso daqui é uma linha no tempo que eu vou mostrar para vocês ações contra o aquecimento global. O que o mundo fez desde que descobriu essa história de mudanças climáticas? Em 1988, os cientistas já sabiam dessas questões e estavam desesperados, tentando sensibilizar o mundo, os dirigentes, com relação à questão de mudanças climáticas. E não eram ouvidos. Em 88, eles fundaram o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Por quê? Por conta do que ia acontecer no Brasil. O que aconteceu em 92 no Brasil? A Eco 92. Foi no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, veio até o Dalai Lama. Vieram grande parte dos dirigentes mundiais interessados nessa questão. O IPCC se constituiu aqui. Ele é, na verdade, uma instituição da ONU, científica, tem mais de 3.000 cientistas, e eles começaram a escrever as metodologias, reuniram os dados técnicos, para quê? Para combater o aquecimento global. Nós temos que resolver essa questão. Aí, eles, na Rio 92, eles apresentaram o primeiro relatório. Foi aí que o Fábio Feldman, aqui no Brasil, começou a entrar nessa causa, vários dirigentes, o Al Gore, começaram a questionar e a montar uma agenda ambiental, uma agenda planetária, a partir desta data aqui, da Rio 92. Foi o primeiro relatório
feito pelo IPCC foi para Rio 92. E aí, nessa agenda, o segundo relatório foi o Protocolo de Kyoto, que surgiu na cidade de Kyoto, no Japão. Eles começaram a se reunir anualmente, dirigentes mundiais começaram a se reunir e montaram aqui em Kyoto uma proposta, por isso que é Protocolo de Kyoto, onde eles mediram as emissões de todos os países do ano de 1990. Imagine em 1990 o Brasil, quanto que queima de combustível fóssil, quanto que emite de gases do gado confinado, do suíno confinado. Fizeram uma estimativa macro, todos os países, e traçaram uma linha de corte. Quem estava acima de um determinado nível foi obrigado a reduzir emissões. Quem são esses países? Vários países da Europa, Austrália, Estados Unidos, Rússia, né? Na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Japão. Esses países são chamados países industrializados anexo 1. Se comprometeram em reduzir no período de 2008 a 2012, nós já estamos nele. Começou lá em 97. As emissões do gás de efeito estufa, em média, 5,2%. E aí, o Brasil ficou fora? O Brasil apoiou, só que o Brasil não tem metas de redução. Ainda. Vai se comprometer agora em dezembro desse ano. Por quê? Porque ele estava abaixo de uma linha de corte. E aí o Brasil deu uma sugestão muito boa, que o pessoal não divulga, mas foi da delegação técnica brasileira, do Carlos Nobre, aqui da USP, do Gilvan Meira Filho, da USP. Eles foram lá para Kyoto e deram a seguinte ideia. Os países industrializados, se não quiserem o projeto de carbono, é assim que você ganha crédito de carbono. 1 tonelada de CO2 equivalente é 1 crédito de carbono. Quanto vale um crédito de carbono? Um crédito de carbono estava valendo, antes da crise, em torno de 20 euros, 1 tonelada. Mas, até 2012, 1 tonelada que eles deixem de reduzir no compromisso que eles têm, eles pagam 100 euros de multa. Então, vale a pena. Então, no Brasil e demais países em desenvolvimento, eles cediam projetos de redução de emissões financiados pelos países ricos, anexo 1. Tá? Esses projetos geram créditos, que é crédito de carbono. Tá? Bom, esse é o Protocolo de Kyoto da ONU, em 97, e agora